Como é que é, rapazolas? Podcast diferente hoje, não é? Já sabem, estamos a intercalar semana a semana entre alguém que tem um percurso de vida fora do comum, uma profissão fora do comum, alguém que nós queremos dar algum reconhecimento, conversar um bocadinho com um streamer. Sendo que a semana passada foi streamer, esta semana é uma pessoa com um percurso de vida fora do comum e bem fora do comum. Queria-vos só alertar que está um temporal do caraças e se porventura isto for abaixo... Olha, o gajo já está aí no chat a falar. Por acaso isto for abaixo, porque está mesmo muito vento aqui, não sei como é que está para os vossos lados, pá, nós vamos tentar, isto vai abaixo, nós tentamos voltar logo, pá, espero que não aconteça nada, por acaso durante a tarde falhou uma vez, mas à partida vai correr tudo bem, de qualquer maneira não é a nossa responsabilidade, reclamem com o São Pedro. Então vamos dar já o pontapé de saída. Já estamos aí 30 pessoas para arrancar, é um ótimo número para um dia de podcast. Ora bem, o nosso convidado desafia os limites da idade e mostra que nunca é tarde para ser feliz. Aprender coisas novas e viver experiências inesquecíveis. Ele é animador sociocultural, empreendedor, presidente da Associação Extragenária, uma organização que luta contra o isolamento dos idosos e cria projetos incríveis para um envelhecimento ativo. Além disso, já foi nadador Salvador, diretor de comunicação do Beira-Mar, já subiu ao palco da TEDx, já foi monitor de campo de férias, faz parte da confraria do bacalhau, gosta muito do arroz de galo da minha avó. E com vocês apresento os meus senhores Ângelo Valente. Espera aí que eu acho que a câmera está mudo, mas agora já não está. Muito bem-vindo, Ângelo. Olá, amigos, está tudo bem? Só acertar um pouquinho aqui. Olha, eu não estou a ouvir-te. Não me estás a ouvir? E agora, estás-me a ouvir? Agora estou a ouvir, Ah, caraca, então eu fiz-te aqui uma apresentação espetacular. Não, mas eu estava a ouvir na net. Pronto. Menos mal. Adorei a referência ao melhor arroz pardo ou preto ou arroz de... Sei lá, há tantos nomes para esse mítico arroz. Arroz de cabidela. Arroz de cabidela. E de facto o da tua avó é sem dúvida, e até peço desculpa à minha mãe, a comida da nossa mãe é sempre a melhor, mas de facto esse arroz é o melhor de todos. É à quinta-feira e podemos lá ir todos amanhã, se quiserem. Amanhã é dia. Amanhã é dia de arroz de galo. Ângelo, nós já nos conhecemos há muitos anos, nunca tivemos a oportunidade de estar assim sentados um bocadinho a falar. Eu já acompanho o teu trabalho há muito tempo, sei que tu também vais vendo algumas coisas que eu faço. E este podcast já estava apalavrado há um ano, ainda não tínhamos arranjado aqui uma altura para acertar com isto. Calhou hoje, felizmente estamos cá. E estou muito contente com isso, porque o facto de estar aqui para mim é uma honra, pelo projeto em si, pelo facto que tu fazes todos os dias, que é incrível esta polivalência que tu tens e é super importante nos dias que correm nós falarmos aí temas banais, que são interessantes para a tua comunidade e colocar temas muito importantes e fundamentais no dia-a-dia destas pessoas também, porque são as pessoas que estão aí a ver, a grande parte delas, que no futuro vão criar novas oportunidades para todos nós sermos ainda mais felizes. Isto pode parecer muito romântico dizer, mas de facto o futuro, e nunca isso foi tão importante, o futuro está mesmo na mão de pessoas como tu e de pessoas que te seguem. Muito obrigado. E isso ninguém pode esquecer, ou seja, essa responsabilidade assumida por vocês, a maneira como tu fazes o acompanhamento político, certeza absoluta que há muita gente que acompanha aquilo que acontece no nosso país, porque vocês dão foco a isso. Isso é maravilhoso. Muito obrigado pelas palavras. É recíproco, sabes que eu também acompanho o teu trabalho há algum tempo e de vez em quando lá te vou dando os feedbacks. E não podia ser de outra maneira trazer-te aqui para conversarmos um bocadinho e aprofundarmos um bocado isso. Vou começar com uma coisa que não tem nada a ver com isto. Que eu acho que nunca partilhei contigo. Que é... Tu foste o meu primeiro monitor do campo de férias da Páscoa em Vagos quando eu andava na primária.
devem ter passado uma data de meses por ti e é óbvio que tu não te lembras, nem eu te vou exigir isso. Mas eu lembro-me perfeitamente de ti. Tu devias fazer, por causa de fazeres parte da ADV, de Vagos, deves ter feito alguns campos de férias. Sim. Da Paz. Isso foi maravilhoso. Eu certeza absoluta que te lembras de mim, porque eu tenho uma característica que faz com que as pessoas não se esqueçam. Ou seja, eu tenho uma maneira diferente de falar que me torna único. Me deu problemas em muitas alturas da minha vida, mas de facto torna-me único e é por isso também que as pessoas tendem a nunca esquecer de mim. E isso é uma coisa que tanta gente procura, ter um aspecto único, e esta deficiência torna-se para mim esta marca que passando o pleonasmo, marca mesmo as pessoas. Mas por acaso, ao contrário, eu percebo, e é óbvio que quando temos uma característica única é mais fácil de recordar. Mas normalmente eu acho que há sempre aquela coisa dos mais novos recordarem os mais velhos como exemplo. Seria muito mais difícil. Tu lembraste dos miúdos todos que passaram por ti, mas aquele lugar do monitor do campo de férias, aquela autoridade, percebes? É normal. Eu lembro-me de todos os monitores que tive. Tive-te a ti, tive o Boda também na altura. Você já segue o Bruno Mestre ou não? Espera aí que eu tenho que tirar este alerta daqui. Está aqui um alerta a tocar que não era suposto. Mas pronto, era só uma pequena achega que eu te queria dar antes de começar. Porque vamos entrar aqui num assunto um pouco mais sério. Podemos levar isto sempre com descontração e a brincar. Mas o que tu fazes eu acho que é muito sério. E porque é que para mim era importante trazer-te aqui? Eu tenho a sorte de aos 34 anos ter todos os meus avós comigo. Os 4. Então eu lido com este assunto da velhice de uma forma muito peculiar, que é eu sinto muita responsabilidade. Eu já tive várias oportunidades para sair daqui, mas eu fui criado pelos meus avós. E eu agora estou naquela fase da idade em que estou a sentir aquela responsabilidade da retribuição, percebes? E estar aqui por perto é muito importante para mim. Se eu nunca saí daqui foi por causa deles. Por isso é que eu acompanho o teu trabalho e dou-te tanto mérito, porque tu estás a tratar, ou estás a cuidar, ou a dar nova vida, ou outra perspectiva de vida a pessoas de uma geração que me diz muito. Porque eu tenho um apreço muito grande e uma ligação muito grande aos meus avós. E não é nada normal para uma geração para uma geração mais nova. Nós até estávamos a falar um bocadinho em off que cada vez sentimos que as pessoas estão mais desligadas, e apesar destas ligações e de cada vez ser um mundo mais digital em que toda a gente está mais ligado, cada vez estamos mais desligados. E era perceber como é que alguém como tu de repente decide enverdar por este caminho. Como é que começou este teu percurso? Como é que tu chegaste até ao que fazes hoje? Faz-nos uma pequena apresentação desse percurso. Ok, desde já, parabéns pela maneira como falas dos teus avós. Eu gostava de dizer, envelhecer é uma coisa maravilhosa. É mesmo um dos grandes avanços da nossa sociedade, é nós envelhecermos, é nós chegarmos com mais saúde e mais atividade a mais anos. Ou seja, isso é uma coisa boa. A sociedade às vezes tende a colocar uma nuvem muito negra à volta do envelhecimento, quer a níveis sociais, a maneira como associamos problemas económicos, sustentabilidade da segurança social, a sustentabilidade do próprio sistema de saúde, faz com que às vezes envelhecer pareça uma coisa má. E é de facto maravilhoso. Todos nós aí queremos chegar a velhos, mas ninguém quer ser velho. E de facto, muito do dissessem do amor que tu tens aos teus avós, também me levou a trabalhar com essa população. Quando nós conhecemos esta realidade, percebemos que eu, como animador, tenho um impacto muito mais significativo nas atividades que posso realizar quando as pessoas são mais velhas. Porque de facto há ainda muito poucas oportunidades para conhecer, desenvolver, criar projetos para estas pessoas. Eu fui assim há 20 anos, quando eu percebi é uma coisa maravilhosa. Eu estou em muitas universidades,
em muitas escolas, e quando eu pergunto, quem é daqui quer trabalhar com idosos? Ninguém. Quem é daqui quer trabalhar com crianças? Toda a gente. Eu. Mas, e de facto a sociedade olha para o envelhecimento como uma coisa menor, mas não é um julgamento, é de facto um momento da vida que nós achamos que é triste. Porquê? Porque é uma coisa muito simples, nós olhamos para o envelhecimento como um futuro que será certo para nós, para a maior parte de todos nós, mas que nós não queremos entender como uma... Assim, imaginem, nós nos vemos ao espelho e nos vemos num lar tristes, abandonados, ou morar sozinhos, e então é ali um estigma de o envelhecimento é uma coisa, eu nem quero saber bem como é que é para não começar já a doer. Depois, quando nós queremos impactar pessoas e o nosso trabalho seja reconhecido, não há maior reconhecimento que trabalhar com pessoas mais velhas, porque quando tu consegues criar relações com pessoas mais velhas, elas são muito importantes e podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu comecei há 20 anos num lar perto da Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital, no centro comunitário de Lagares da Beira, e há 20 anos as coisas eram ainda muito diferentes do que eram hoje, mas o propósito era o mesmo, era tentar fazer... Tu vais lá ter por acaso ou quando ou foi um percurso pensado? Como é que surge aí? Ou seja, é um bocadinho uma economia de hoje em dia. No interior temos muito mais oportunidades e apareceram ali oportunidades logo no final da minha formação e eu resolvi aceitar. E foi incrível, tive lá 4 anos, foram maravilhosos. Depois, em 2010, tive a sorte de entrar no centro comunitário da Gafanha de Carmo e aí dá-se, isto pode até parecer pretencioso, mas na opinião de muitas pessoas há um antes e um depois no nosso país, nomeadamente nas questões relacionadas ao envelhecimento, antes e depois do centro comunitário da Gafanha de Carmo. Nós já vamos aí porque eu acho que esse é mesmo um marco muito importante, porque é aí que a malta começa a ter mais conhecimento, que a maneira de tu trabalhares com os idosos ganha um impacto, chega às televisões, mas eu ainda quero ir antes, que é à cabeça do Ângelo, de 18, 19 anos, que de repente tem que escolher uma formação. E como tu disseste, tu vais perguntar a alguém e toda a gente diz que quer trabalhar com crianças e não quer trabalhar com idosos. Como é que tu chegas aos idosos? É esse Ângelo que está na escola que eu quero chegar. Eu quero acreditar que foi até de uma forma fortuita, embora eu tive a experiência também de trabalhar na infância, e há uma frase espetacular, define isto, que é: quando tu trabalhas com criança, tu tens de fazer tudo por tudo para eles estarem quietos. E quando trabalhas com idosos, tens de fazer tudo por tudo para eles fazerem alguma coisa. Então, em termos de descanso e em termos de stress diário, é muito menor. E depois também a lei naquele ano obrigava a todas as respostas sociais tivessem um animador. Então nós éramos poucos ainda, e pronto, eu ingressei logo na primeira oportunidade que tive e foi maravilhoso. Nunca tiveste dúvidas quando foste? Eu queria era trabalhar noutra coisa, queria era trabalhar com as crianças e agora vou para aqui? Ou tu abraçaste logo isso com o espírito de eu posso fazer qualquer coisa diferente aqui? Eu não tive, ou seja, eu não entrei em nada o objetivo de uma perspectiva longa. Eu vivo muito o dia a dia, aproveitei a oportunidade e depois comecei a perceber que teria muito ali a fazer e foi maravilhoso. Mas sim, essas dúvidas surgiram quando eu tive de sair de lá. Eu saí de lá porquê? Porque eu sou muito ligado à nossa terra. Eu fazia surf, fui nadador Salvador, e viver, para alguém como eu, viver longe do mar é uma coisa inconcebível. E apesar de, eu lembro-me, o Padre Luís ofereceu-me um cheque em branco para eu ficar naquela instituição, eu disse-lhe o meu lugar era perto dos meus, também muito por causa daquilo que estavas a dizer, não é? As relações familiares. E
nesse período em que eu vim, já foi difícil arranjar um novo emprego a fazer o mesmo, e aí tive muitas dúvidas. E quando eu estava quase a desistir, consegui um lugar na Gafanha do Carmo, e foi isto que mudou para sempre a minha vida, e de facto tive quase a desistir. E foi mesmo ali nos últimos dias, eu estava quase a engraçar por outra coisa qualquer, que descobri o sítio onde me iria conhecer totalmente, iria transformar a minha vida. Normalmente as pessoas, quando há assim um momento em que se descobre, ok, é isto, eu acredito que isso para ti aconteceu na Gafanha do Carmo. Não é? Aquele momento em que disseste, este é o meu caminho, esta é a minha missão, é isto que eu vou fazer e é isto que eu quero fazer. Sim, e tivemos muita sorte, tivemos uma coisa espetacular. Foi ele lá começou connosco. Ou seja, eu comecei a trabalhar lá quando ainda não haviam lá pessoas. Então tivemos a sorte de uma equipa maravilhosa, mas construir tudo à nossa maneira. Imaginem vocês terem a oportunidade de terem um trabalho e fazerem tudo à vossa maneira. Muitos de vocês que aí nos estão a ouvir, quando integram um projeto que está em andamento, eles têm que se adaptar ao próprio andamento, não é? Às coisas que se fazem há muito tempo, e nós tivemos uma oportunidade única de fazer tudo de início como nós queríamos. E isso foi maravilhoso. Tivemos lá 10 anos e isso foi muito marcante. E marcou, e vai marcar sempre. Toda a gente nos conhece daí também, e eu tenho muito orgulho dessa mudança. Isso proporcionou à minha vida. Lá dão-se alguns. Recordo-me de um vídeo mítico na altura em que estava aquela trend do YouTube do Harlem Shake. Recordo-me de imensos vídeos vossos que depois acabam por chegar às rádios, às televisões. E como tu dizes, em termos de animação para idosos, há um antes e um depois do Centro Social da Gafanha do Carmo. Tu sentiste que isso estava a acontecer? Tu sentiste tipo, opa, espera aí que está aqui a acontecer qualquer coisa diferente, estamos aqui a mudar qualquer coisa. Tu sentiste essa mudança ou aquilo foi passando por ti e tu não te foste apercebendo disso? Estavas a viver o teu dia-a-dia, como tu disseste. Sim, mas também nós começámos a comunicar também juntamente quando há um boom das redes sociais no nosso país, em 2010, em que nós começámos a usar as nossas redes sociais para contar o nosso dia-a-dia e sobretudo para chegar aos familiares, e de repente tínhamos milhões de pessoas que nos acompanhavam. Houve uma altura que nós tínhamos em média por semana 3 milhões de pessoas de alcance. E isso era super motivador, mas era feito uma coisa que uma coisa tem que ser clara em todos os projetos de comunicação. Eram feitos com verdade e feitos com muita crença e também, não é crença, feita com alguma estratégia que nós fomos aprendendo de forma diária, mas sim, nós em determinada altura nós fazíamos concorrência ali com os grandes produtores de comunicação, sobretudo nas paródias que fazíamos. Por exemplo, íamos ser muito rápidos, então a primeira paródia, o primeiro que fizesse a paródia bem, era depois replicada pelos outros, as rádios, as televisões, e tivemos vídeos com milhões de visualizações, mas o maior, o trouxe mais impacto, foi gravado em 2011 e foi o Wrecking Ball da Miley. Foi viral no mundo inteiro. Certo, já me recordo. Eu depois vou partilhar com a malta, agora estar a procurar e se calhar vai ser difícil, mas pá, lembro-me perfeitamente disso. E tu sentes que foi esse que foi o ponto de viragem? Achas que teve mais impacto? Sim. Esse foi viral no mundo inteiro, e depois nos colocou ali como produtores de conteúdo, ou seja, nós tínhamos sempre gente à espera de nós produzir. E era super motivador, acima de tudo, para os utentes. Por exemplo, o vídeo do Wrecking Ball foi uma ideia de um utente nosso. Viu o vídeo e ele disse, isto era espetacular. E ele aparece ao pé de nós para filmar. Eram apenas 5 pessoas que aceitaram fazer aquele vídeo. Ou seja, nós tínhamos a explicar muito bem iríamos fazer, e ele aparece ao pé de nós
quase seminu e nós não. Até eu lembro perfeitamente, ele tinha umas cuecas que não tapavam tudo. É uma imagem que eu nunca mais vou esquecer. E Na cidade as vídeo, coisas também estão um pouquinho mais caídas, é mais difícil tapar tudo. eu pensava que eram joelhos, mas não. Eram 2, mas não eram joelhos. Mas de facto, o vídeo foi muito divertido, mas a reação da comunicação foi uma reação muito polémica. Nós abrimos telejornais nesse fim de semana. E nós aproveitámos esse momento para fazer valer alguns dos direitos que as pessoas têm. Ou seja, toda a gente tem o direito de não gostar dos vídeos que nós fazíamos, mas ninguém tem o direito de dizer que eles não podem fazer. Então nós fazíamos uma coisa muito simples. Os jornalistas vinham, foi uma semana inteira, e estamos a falar da informação, não é de movimento. Eles vinham e nós dizíamos: olha, está aí a sala, vocês podem estar à vontade com os utentes, podem ir para onde vocês quiserem, mas nós vamos sair, mas não sentirem que estamos a condicionar. E eles todos contentes. Os jornalistas, eles vinham com a cena de polémica. Não, mas estou a falar os utentes na boa. Sim, Porque tinham participado por vontade deles. mas diz-me alguém, um lar neste país, hoje, que deixa um jornalista andar solto numa instituição. E as melhores, e essas reportagens que iriam ser de muita polémica, nós tivemos ameaças de morte, ameaças de todo o género, foram das mais bonitas, porque a Dona Emília era a senhora lambia a bengala. Era uma senhora que sempre teve uma vida muito, ela ainda é viva, sempre teve uma vida muito livre, divorciou-se aos 50 anos, não é? Nós imaginar alguém... Naquela altura ainda era... Não é hoje, não é? Ainda... E há um jornalista que diz... Então, a senhora imagina quando os seus filhos vêm a lamber a bengala. E ela diz, com 82 anos, que... Olha, eu nunca na vida me importei com a opinião dos outros. Não é agora que eu me vou importar. E isso deu mote para muitas coisas que fizemos e uma coisa maravilhosa é a liberdade. A liberdade das pessoas fazerem e serem o que quiserem, independentemente da idade. E essa é uma missão que vai até aos dias de hoje, se torna quase um valor que é inatingível. É a liberdade de pessoas, independentemente da eleição, fazerem o que quiserem. Opa, isso, tu estás-me a dar aqui o mote para uma data de questões. E é o bom disto, da internet, que permite-nos ir para onde nós quisermos. E não podemos responder aos comentários. Claro que podes. Está aí gente a dizer, olha, está aí um grande abraço para o Rumor e para a Isa. A Isa é a nossa advogada da nossa associação. Ela diz que eu sou o melhor garfo da região de Aveiro, eventualmente zona centro e norte. Eu gostava de ter este título no sul também. Vais a tempo ainda és novo, caraca, ainda dá. Eu gostava de... O Tiago diz que tem o mesmo problema que eu, e vejo-me nele e revejo-me, provavelmente já o sigo há bastante tempo e admiro muito pela força que ele tem. Mas grande Tiago, meu, gostava muito de conhecer, dar um abraço e dizer isto é uma coisa onde nós aceitamos exatamente onde nós somos, torna-nos unidos. Toda a gente procura todos os liberta, dias. não é? Quando um gajo aceita, liberta. Depois... Mas se tu vais estar a ler os comentários todos que forem fazendo, a gente não sai daqui. Eu não tenho tempo, eu estou na boa, mas é só porque nós não vamos sair daqui. Mas eu não estou habituado a isto. Então parece-me mal ignorar um comentário. Não, pensa assim, aí o chat é a sala em que eles estão na conversa e nós de vez em quando vamos chamando cá para dentro para conversar um bocadinho. Está bem, bora. Mas eu queria te perguntar, tu tens aqui duas vertentes. Uma é, tu de repente chegas aos meios de comunicação tradicional, estás a abrir telejornais, a coisa ao início até parece polémica, mas depois acaba por ir na boa e vocês até começam por ter algum destaque. E outra coisa que eu também quero ir é, como é que tu de repente explicas este fenómeno das redes e o alcance das redes à geração mais velha? Podemos ir por qualquer lado aqui agora. Se calhar começamos para fechar este capítulo do centro da Gafanha.
Como é que tu de repente explicas às pessoas que estás a fazer um trabalho e que estás a gravar um vídeo e que aquilo pode chegar a 3 milhões de pessoas? Como é que tu explicas isto e como é que elas recebem essa notícia? Essa pergunta é maravilhosa e nos tempos que correm é fundamental. Nós temos um projeto ativo neste momento. Aliás, amanhã de manhã vão estar aí 26 idosos de Calvão a ter uma sessão da Escola de Influencers, em que eles vão basicamente perceber e ter a noção da internet nos pode dar. Em Vila de Conde, o município de Vila de Conde contratou a Associação Extraordinária para, em todas as freguesias até ao final de 2025, nós estarmos a trabalhar este tema. Este tema é fundamental, porque a digitalização e a infoexclusão hoje, ou seja, a maneira como a sociedade está a evoluir, está a deixar para trás muitas pessoas, mesmo muitas pessoas. Vou dar um exemplo concreto. Há 2 anos o IRS deixou de ser possível ser entregue à mão. Ou seja, só pode ser feito digitalmente. As receitas do médico já são hoje todas digitais. Imagina a quantidade de pessoas que a tecnologia está a deixar para trás. E atenção, não podemos pedir à tecnologia para não evoluir, mas temos que pensar nas pessoas que não conseguem acompanhar a tecnologia. O fenómeno das redes sociais é um fenómeno muito concreto. Essa dimensão que nós trabalhávamos todos os dias e fazemos conteúdos todos os dias, é explicada, é tentada, é um processo que é contínuo, mas que alguns já percebem. Nós temos aqui algumas pessoas são produtores de conteúdo e têm noção do poder da internet. Tem um poder incrível, que é a maior parte das pessoas que trabalham connosco quer muito fazer os nossos vídeos por causa desse alcance, para chegar às pessoas que a veem na rua e dizem: eu vi o seu vídeo, isso é maravilhoso. Isso é uma maneira de ser notado. Quando alguém vive sozinha, as pessoas com quem eu trabalho em Vila de Conde são pessoas que vivem sozinhas. De repente, através da internet e dos conteúdos que fazem, elas são notadas pelas pessoas e, sobretudo, algumas até por alguns familiares. A internet tem este poder, tem muitas coisas más também, mas tem o poder de dar luz e dar foco a pessoas que estão isoladas, não é? Imaginar que a internet, eu sou um gajo super social, tenho sempre 1000 convites para tudo, ainda bem, e entretenho-me muito na internet. A internet também pode ser um ótimo meio de combater o isolamento social. Mas é preciso dar ferramentas e ensinar as pessoas a utilizar alguns destes recursos. Não é muito fácil. Mas eu imagino e acho que faz todo o sentido esse trabalho agora, principalmente porque é como tu dizes, isto é uma coisa que não volta atrás, tem uma velocidade que é impossível de parar, não é? O percurso só tem um sentido que é para a frente, mas hoje em dia, que aparece tantas vezes influencers na televisão, etc., eu acredito que hoje em dia seja mais fácil e que as pessoas hoje em dia queiram, até vejam com bons olhos isso e percebam isso. Agora tu estás-me a falar que o vídeo que chegou a mais gente foi em 2011. A internet em 2011 não é a internet em 2025. O conhecimento ou o acesso que essas pessoas tinham naquela altura não era muito difícil ou tu teres um influencer na televisão ou nas notícias. Então para eles, se calhar, o conceito de influencer naquela altura, eles se calhar nem o percebiam bem. Como é que tu de repente lhe dizes: opá, vamos gravar aqui uns vídeos que vamos pôr aqui na internet, epá, e de repente vão ter pessoas do mundo inteiro a ver-vos? É maravilhosa essa pergunta e de facto, mas aí o impacto era mais sentido. Como é que eu ia dizer? Como nós tínhamos, para além da internet, e como é que nós geríamos isso? Todos os dias líamos os comentários e mostrávamos aquilo que acontecia. Boa! Ou seja, nós tínhamos uma televisão enorme na sala e fazemos hoje ainda na Extraordinária. Lemos os comentários e mostramos as reações. E são as reações que fazem a ti estar aí, são as reações que te fazem
produzir conteúdos para o teu Instagram, se ninguém disser nada, tu deixas fazer. Nós tivemos ali um fenómeno, tínhamos muita gente a comentar e depois também estávamos na televisão. Ainda hoje, até hoje, nós fazemos televisão 3 vezes por ano, no mínimo. Então, o impacto da televisão é ainda um impacto grande. A gente, e as pessoas, e esse público deve talvez até não ter a noção, mas um programa da manhã, por exemplo, uma audiência do caraças por 700 mil pessoas. Nós estamos muitas vezes, e esse Transnário já esteve, na informação. A informação, seja qual for o canal, tem no mínimo 1 milhão de pessoas a ver. E é ainda um grande catalisador de notoriedade. Então as pessoas que aparecem na televisão por coisas boas, ou seja, eu lembro de andar os velhitos na rua e nós éramos mesmo atenção, nós fizemos 5 à meia-noite 3 vezes, fizemos o alta definição. O alta definição, quem vai ao alta definição? São pessoas notáveis. Nós fomos ao alta definição. Nós metemos lá um personagem principal, um entrevistado principal, o Alfredo, que era uma pessoa analfabeta, um pescador da Gafanha, que pelos vídeos que fazia e pela maneira de ser, foi ao alta definição. Se isto não é colocar na realidade da vida comum estas pessoas que eram ninguém sabia, eles faziam e de repente estão a ocupar os papéis que algumas pessoas eles viam, não é? Que eles viam as pessoas na televisão e de repente são eles a estar lá. E depois o muito engraçado era, alguns deles eram muito conhecidos, íamos na rua e eles entravam no café, o Sr. Coelho, que é uma pessoa super inspiradora para mim, o Sr. Coelho entrava nos cafés, ninguém o conhecia, mas ele dizia assim: ei, bom dia, sou eu, venham comigo. Tipo, alguns conheciam, mas nem todos. Ele achava que era tão famoso como a Dani Carreira. Isso era maravilhoso, porque ele era muito feliz com isso. Também tivemos muitas coisas mais disto, porque fazíamos paródias com futebol, com política, e às vezes tinham coisas mais e nós tentávamos ao máximo proteger. Proteger não é lutar. Proteger é discutir, perceber, dizer, olha, eles acham que vocês não podem fazer isto. Ou, sei lá, em vídeos nós éramos muito ousados. Há aqueles assuntos que são sempre mais delicados, não é? Futebol, religião, o pessoal fica sempre um bocado mais picado. Mas eu ainda vou insistir na minha questão, que é... Tu como é que tu lhes passaste de repente? Porque a parte da televisão eu percebo. É uma coisa que eles estão habituados a ver, é uma coisa que eles estão habituados a acompanhar. Mas eu não consigo mesmo perceber como é que tu de repente lhe dizes: olha, nós aqui com uma camarazinha, com um telefone, conseguimos vos meter a ver, ou conseguimos que mais pessoas do que veem da televisão ou os programas que vocês veem vos estejam a ver. Era sobretudo através das reações. E ali no meio das reações, pessoas importantes, que eram os familiares. Antes, os familiares estavam no estrangeiro, ligavam: meu pai está bem, está. Hoje é ver o dia a dia. É ver o que eles fizeram. E os familiares diziam: eu adorei vê-lo naquele vídeo, foi espetacular. Depois disso, olha, no vídeo da Wrecking Ball, há uma história muito engraçada da dona Aline, que é uma pessoa está na outra capa do nosso livro, que o filho do Canadá chega e ela está a dar uma entrevista para a TVI, e o filho do Canadá chega e ela: mãe! E ela: agora não, eu estou a dar uma entrevista. Ou seja, ela estava tão embranhada naquilo que o filho foi dos nossos primeiros maiores fãs. Quando chega do Canadá, ela não interrompe a entrevista para abraçar o filho, já há muito tempo não abraçava. E de facto, Bruno, quando nós dizemos às pessoas que elas são boas, que elas fazem, seja na internet, seja pessoalmente, isto promove, dá força. Eles queriam sempre fazer mais e mais vídeos, porque estavam também muito à espera eu vou dar um exemplo concreto. Agora lembrei-me agora. Nós tínhamos um cão
o vadio. E a determinada altura eles perceberam que quando o cão aparecia nas fotos, elas tinham mais comentários. Começaram a meter o cão sempre em tudo. Sim, o cão estava sempre no colo. E então eles pegavam no. Olha tu aí, o cão. Isso é cabeça de influencer já a funcionar, isso é cabeça de net. E depois nós líamos e depois havia as 20 fotos e dava para comentar individualmente as fotos e não hoje dá. Então havia ali uma espécie de competição para quem tinha mais comentários. Boa. Era maravilhoso. Pronto. E hoje, atenção, hoje em Vila do Conde nós temos lá muitas pessoas que veem apenas os nossos vídeos quando nós vamos na segunda vez, ou seja, e não têm feedback, e alguns já começam a ter o feedback dos familiares, estão super contentes, e os outros já estão a tentar arranjar maneira de também isso chega aos familiares. E nós dizemos, olha, acompanha a nossa página e tal. É uma Mas maneira. é um desafio muito grande. Acredito. Então, e essa parte que é um bocado mais desconhecida para eles e que era mais difícil de lhes explicar, de repente tens então a outra parte, não é? Tens a parte da televisão, que é aquilo que eles veem muito e é aquilo que eles têm noção do impacto, como tu disseste, já se achavam tão famosos como o Tony Carreira, o Sr. Coelho, correto? Sim. De repente vocês começam a chegar a estes meios e começam a ser convidados. Tu recordas-te do primeiro convite que te apareceu da televisão ou das rádios? Sim, foi uma televisão local da Laura Ferreira. Ela hoje é uma pessoa muito conhecida do meio e ela foi a primeira entrevista, uma televisão muito local e eu lembro disso, mas nós fomos. Este impacto da televisão é muito significativo. Acima de tudo, a televisão ainda hoje modela aquilo que acontece e os assuntos que acontecem no nosso país, ou seja, mesmo até em termos políticos, é a informação e a televisão que gera, se debate, tem uma força enorme para validar ou não validar alguns assuntos, e nós tivemos a sorte de muitos anos e atualmente estarmos sempre na televisão com coisas positivas e vivíamos um fenómeno também que os lares idosos eram só falados para coisas más. Então de repente há um lar Pós da curva. também nos traz, atenção, trouxe sempre muita responsabilidade. Até hoje eu digo que no dia que eu falhar, há muita gente à espera de me apanhar na urba. No dia que eu falhar eu estou tramado, porque eu estou há muito tempo só com coisas positivas. Também giro muito bem a minha comunicação, não é? Ou seja, eu tenho muitas falhas, mas quando eu tiver uma falha grave, eu vou ser automaticamente condenado por isso. Se um dia fizer um erro, vai ser aquele gajo que era espetacular é uma merda. E as coisas passam do 8 ao 80 muito rápido. Sim, e isso trazia-nos muita responsabilidade. Tínhamos que escolher bem aquilo que fazíamos, com quem nos associávamos. Por exemplo, em televisão então havia um fenómeno muito giro, que era, nós muitas vezes rejeitávamos convites, porque tínhamos que ir para a televisão, mas tínhamos que saber o que íamos fazer. E tínhamos um propósito, que era: não vamos fazer mais um programa em que a gente leva lá os velhinhos e a Júlia Pinheiro pergunta ao Sr. Coelho, namorava a Dona Emília, se eles davam beijinhos no quarto. Então vocês são namorados, são beijinhos. A nossa missão era desmistificar o envelhecimento e trabalhar essa ideia na sociedade. E trabalhar a ideia na sociedade é fazer programas de televisão em que as pessoas lá estão, são velhos, estão no lar, são tratadas exatamente como os outros. E às vezes havia uma paternalização das pessoas mais velhas, a linguagem era sempre a mesma, e nós propunhamos às produções, às produtoras, fazer momentos engraçados. Por exemplo, no 5 à meia-noite entramos no programa numa limusine, no Hammer limusine cor-de-rosa, em que as pessoas estão Inês Lopes Gonçalves entra na nossa limusine e nós estamos supostamente bêbados, com lingerie na cabeça, ou seja, estamos ali numa grande festa, isto é em direto. E
ou seja, nós queríamos sempre fazer, então tínhamos sempre ideias que era, vamos fazer coisas interessantes, não nos convidem para ir para aí, falar que a gente faz no lar, das atividades, do namoro do Sr. Zé, da Dona Emília, vamos Queres sempre mostrar... impactar de maneira diferente. Sim, e isso fazia com que as pessoas vissem, as pessoas eram capazes e eram capazes de fazer coisas diferentes, isso era maravilhoso. Tu recordas-te assim a algum... sei que agora já tens muitos anos disso e que já passaste por várias experiências, vários canais, etc. Há assim alguma história ou alguma coisa que tenha sido tão diferente que te marcou? Pá, de repente tu estás-me a falar de chegar a um estúdio de limusine cor-de-rosa com o pessoal com lingerie na cabeça. Isto já me parece, mas de certeza que tu hás de ter muitas histórias para partilhar. Há assim alguma especial? Sim, o mais fixe de todos foi no programa Agora Nós, que era o Antânia Ribas de Oliveira e o José Pedro Vasconcelos, que ainda hoje de vez em quando me liga, o José Pedro Vasconcelos, em que nós sugerimos, nós fizemos uma versão do filme Godzilla, em que nós dissemos que o nosso cão transformou-se no Godzilla, comeu uma ração radioativa, fizemos um vídeo disso. Então, nós fomos gozar os programas da manhã, isto em direto. A primeira parte éramos os velhitos todos muito tristes, a dizer, isto está tudo na internet, a mostrar que estávamos todos muito tristes, porque ninguém estava à espera que aquilo acontecesse. Os velhitos a entrar nisto, e de repente eu escrevi o guião, eu e a Sofia, mandámos para eles fizeram tal e qual. De repente o Zé Pedro Vasconcelos recebe uma informação de fora e diz que o Godzilla estava em estúdio, as pessoas todas no ar, a gritar, tudo a gritar. Havia muita gente que estava a achar a primeira parte era real. Depois eu interrompo aquilo e digo ao Zé Pedro Vasconcelos, só há uma maneira de resolver isto, que é alguém, mas já não me lembro bem, mas é alguém tenha os 3 pressupostos, alguns deles muito engraçados, e de repente o Godzilla transformava-se novamente no cão fofinho que era. Pronto, as coisas, mas o programa mais fixe, mais impactante de todos, foi feito agora já, neste novo projeto, foi os Abraços com História. Foi um programa feito com a Si, em que nós, durante a pandemia, promovemos mais de 1000 abraços através de uma estrutura, desenvolvemos com a Si, nós andámos de norte a sul do país, no primeiro de Natal, a proporcionar abraços nos lares. Foi um programa que teve 2 temporadas e no dia a Cristina Ferreira inaugura o programa dela à noite, a um sábado, toda a gente achava que ia ser. O Daniel Oliveira mete o nosso programa à mesma hora e nós ganhamos a Cristina Ferreira. Por isso eu já ganhei a Cristina Ferreira com 2 milhões de pessoas a ver o nosso programa. Por isso, chupa! É isso. Opa, muito bom, muito bom. Antes de fecharmos o capítulo do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, há um projeto que tu tiveste lá que eu acho que deve ter sido muito impactante para ti, que foi o livro que vocês lançaram, Antes de Morrer Quero. Deve ser uma das partes mais difíceis do teu trabalho, é que de repente tu estás a lidar com pessoas que sabem que estão ali na reta final da vida. E eu não queria deixar fechar este capítulo da Gafanha do Carmo sem falar deste projeto, porque eu acredito que há pessoas que efetivamente tu realizaste alguns sonhos que as pessoas tinham antes de morrer e acredito que isso tenha tido um impacto incrível na vida delas. Primeiro, como é que surge a ideia? E depois, pá, tu estás a mexer numa coisa que é muito sensível para as pessoas e que a maior parte das pessoas tem medo, que é, estamos a falar da morte. Como é que surge essa ideia e como é que tu abordas essa ideia com as pessoas? Ok, ótima pergunta, tu és o maior. Então, durante o furacão Katrina, nos Estados Unidos, há uma pessoa no meio daquela catástrofe, isto foi em 2015, início de 2015, há ali muita gente que morre ali no estado de... não me lembro do estado, e há uma pessoa numa das paredes
Perdeu muita gente e numa delas, no muro de Matt, Before I Die. E as pessoas, à medida que iam passando, iam colocando os seus desejos. Nós fizemos uma adaptação a esse projeto à nossa comunidade. Foi mais um projeto como tantos outros. Nós basicamente pedimos para as pessoas escreverem numa lousa aquilo que elas gostavam de fazer antes de morrer. Há um trabalho muito social e cognitivo que é as coisas que eles tinham de escrever não podiam ser coisas. Se tu perguntares a alguém isto eu quero ser feliz, ou quero ter saúde, tinham de ser respostas concretas. Efetivamente nós trabalhamos com pessoas que estão mais perto da morte, mas a morte pode estar perto de toda a gente, ninguém sabe. E o propósito deste projeto é simples, é pararmos de deixar para amanhã as coisas que nos fazem felizes. Nós estamos sempre, tanta gente está a trabalhar imenso para um dia ter uma reforma boa, ou está a trabalhar imenso para ter um carro bom. E não sabe se chega lá sequer. Sim. E se calhar nem é bem isso que as pessoas querem mesmo. Nós perguntámos a 22 pessoas que elas gostavam de fazer antes de morrer e colocámos na internet. Aquilo foi viral no mundo inteiro. Há uma associação no Brasil inspirada neste projeto. Fizeram uma pesquisa, Before I Die, Ângelo Valente e Sofia Nunes, aparecem notícias, nós demos entrevistas para a China, para todo lado. E o mais incrível foi que 12 desses sonhos foram realizados. Mas podiam até ter sido todos. Mas havia sonhos que ou não eram atingíveis, como voltar a ser feliz, ou havia sonhos que era voltar a fazer amor. Tivemos, eu já posso contar a história desse. Tivemos sonhos como voar. E quando nós estávamos a escrever, dizíamos isto é impossível. Mas foram os mais difíceis, eles os primeiros a ser. Tínhamos mesmo milhares de pessoas a dizer: eu cumpro esse sonho, eu cumpro isso. Sei lá, conhecer o Tony Carreira, o Marco Paulo, sei lá, viajar de avião. Já não me lembro de alguns, e outros simples como voltar à sua terra natal, voltar a comer um trapo, uma das senhoras era voltar a comer tripas de vinhas de alho, uma coisa típica nossa, e foi tudo realizado. Esses foram realizados, tudo acompanhado uma equipa da RTP, uma grande reportagem da RTP, teve connosco 2 meses e contou a história de maneira muito, muito bonita. E é um projeto depois dá origem ao livro e nos dias de hoje ainda está vivo, ou seja, aliás, posso contar, há muito interesse em ele ser um programa de televisão e só não é ainda um programa de televisão porque nós ainda não temos, nós ainda não quisemos fazê-lo, mas já temos um canal assim, muito interessada neste projeto, já tivemos várias reuniões e para isto ser um programa de televisão. É um assunto que eu acho que deve ser muito delicado de trabalhar. Mas não é assim tão difícil. Eu sei, normalmente quando nós ouvimos a palavra morte e o caminho perto da morte é sempre uma coisa que assusta um bocado. Mas eu acredito que as pessoas, quando têm esse sonho e efetivamente elas têm essa noção que estão perto, quando de repente vem uma possibilidade de o realizar, isso para elas já ter um impacto. Claro. As reações deles perante tu assim, ok, esse é o seu sonho, vamos fazer. Acredito que tu também tenhas tido algumas reações que devem ser extremamente gratificantes para ti. Como é que as pessoas recebiam isso assim? Não, mas eu vou mesmo conseguir fazer isto, vocês vão-me resolver isto. Tens alguma história assim? Tenho, o senhor, já mais para agora, o senhor Carlos, ele queria voltar ao estádio de Alvalade. E depois, como isto toma uma dimensão grande, eu fui recebido pelo Pinto da Costa. Também havia uma pessoa que queria conhecer na sala do presidente, ou seja, uma cena ninguém lá ia. Foi incrível. Mas tínhamos um senhor que queria voltar ao Alvalade, foi recebido, fomos à relva, fomos recebidos pelo presidente, pelos senadores, pelos jogadores,
foi uma coisa incrível. E ele, a partir daquele dia, começou a ganhar mais forças para voltar a andar, para voltar a ir ao estádio. Ou seja, a cena dele é: eu quero ficar melhor, ele estava muito mal, eu quero ficar melhor para voltar a ir ao estádio. E depois tínhamos pessoas que andaram de avião e diziam: agora o meu sonho é ir à Madeira. Pois. A partir de aí há sempre um sonho novo. Sim, e esta era a gênese, era continuar a motivar pessoas, muitas pessoas, algumas delas ainda estão vivas e vivem ainda de sonhos, e têm novos sonhos, porque quando tu cumpres um sonho, de repente passas a ter um outro. Isso é maravilhoso. Espetacular, pá. Por acaso, dos trabalhos todos que tu foste fazendo, acho que foi aquele que me deixou assim mais impactado, tipo assim, fogo, este gajo está a fazer aqui um trabalho espetacular. Tivemos sorte. Mas eu costumo dizer que a sorte aparece, mas depois tu não a conseguires, se não tiveres as condições para aproveitar, a sorte vem e vai. Isso olha, podia ter aparecido, mas se tu não tivesses a estrutura, ou se tu não tivesses o conhecimento, ou se tu não tivesses a vontade para lidar com ela e fazer isso acontecer, o que mais não falta são oportunidades que aparecem e as pessoas que nos aproveitam, não é? Olha, há uma história muito gira que conta uma história impactante, que era um dos sonhos de uma senhora era voltar a cantar para muita gente, era uma pessoa, uma mulher de uma aldeia pequena, viúva, que tinha um papel de mulher de uma aldeia pequena, um papel menor, e ela cantava no coro da igreja. E quando ela cantava era a única altura em que ela se sentia reconhecida, não é? E então o sonho dela, ela cantava terrivelmente mal, mas o sonho dela era voltar a cantar para muita gente. O César Mourão convidou-nos para levar ao Teatro Circo em Braga. O Teatro Circo é talvez uma das salas mais bonitas do país, completamente cheia. Ela vai ao palco, canta, desafina muito e tem um teatro em pé a bater palmas, assim, se isto não é poderoso, o que será? Pessoas a mandar flores, foi incrível. E de facto, se não fosse um projeto que ganhasse uma dimensão, nós só conseguimos isto pela dimensão que a internet teve. Porque se não fosse este poder da internet, nós não iríamos conseguir realizar quase nenhum destes sonhos. E por isso a internet é maravilhosa quando bem usada. Exatamente. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e, se puderem, seguir nas redes sociais Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Quantos anos é que estiveste lá na Gafanha do Carmo? 10, estavas a dizer? 10 anos. Entretanto, chega-se aí a uma altura em que se dá uma das tuas despedidas, que eu acredito que tenha sido muito difícil, porque tu começaste o centro, como tu disseste. Aquele centro, até ao momento da tua saída, tem muito da tua identidade, porque tu entregaste muito e acabavam por estar sempre muito ligados. Mas há ali uma altura em que tu sais. Eu e a Sofia. Tu e a Sofia, claro. E vocês relembrar sempre que trabalham em equipa e andam sempre os dois. Quando falo em ti, é ti, a vossa equipa. Sim, mas de repente, como é que se dá essa decisão e como é que isso foi? Eu lembro-me que foi assim um momento marcante. Foi muito. Aliás, nós até anunciamos a saída num evento que nós fazíamos, que era a Futuridade, e foi. Continua a ser ainda hoje a grande mágoa da minha vida. Eu sou um gajo com sorte e tenho poucas razões de estar triste, mas continua a ser aquela coisa que magoa imenso. Foi no dia eu tive de dizer, aquelas pessoas iam embora. E fomos embora porque se foram um ciclo de 10 anos, o setor social é muito reconhecido, até em termos financeiros. Nós sempre tivemos muitos convites para ir para outros projetos, ganhar muito mais dinheiro. Nós decidimos que aquele era o momento de aceitar novos desafios. E basicamente integramos um projeto que nos levou hoje somos a desenvolver aquilo que fazíamos lá em outros sítios, mas foi muito doloroso, mesmo muito doloroso, dizer àquelas pessoas que nós amávamos profundamente que nós íamos embora, aquilo, ou seja, é acabar com a tua namorada ou o teu namorado,
e amá-lo profundamente e saber a gente nunca mais ia ser igual. Marcou-nos muito, mas também foi uma grande mudança na nossa vida. Passámos a acreditar mais em nós e hoje temos oportunidades que só tivemos por termos saído de lá. Também tudo na vida, ou seja, tivemos novos desafios, novos reconhecimentos financeiros, são muito importantes, e o setor social passa por muitas dificuldades, acima de tudo, porque a sociedade não reconhece a importância deste trabalho, e esta falta de reconhecimento sente-se sobretudo a níveis financeiros. Mas nós podemos mais à frente falar disso, e é falar nas 5.000 IPSS que há no nosso país, que todos os dias, na base do voluntarismo de muita gente, substitui o Estado todos os dias. Tu acabas por me dar o mote para o tema que eu tenho a seguir, que é então esta nova associação, ou é esse caminho que te leva à extraordinária agora. Tu fazes Sim. um trabalho de 10 anos, é reconhecido, tu sentes que o teu ciclo acaba ali e de repente sentes, ok, vou apanhar novos voos e isto que eu faço aqui eu acho que tem potencial para chegar a mais pessoas. Como é que surge a extraordinária? Na base, hoje em dia tem uma sede aqui ao lado, em Ponte Vagos, que também sei que foi um grande marco para vocês conseguirem a sede e remodelá-la, que está espetacular. Tive o prazer de ir à inauguração. Mas conta-me este percurso desde saída do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo até te meteres nesta aventura, porque eu acredito que, apesar de tu acreditares no projeto, estes inícios e estes arranques, tens sempre aquela dúvida, vai correr bem, não vai correr bem, o início é sempre de uma incerteza muito grande, mas há aquele momento em que tu tens de decidir, vou dar o salto. E eu acredito que tenha sido essa altura. Como é que a extraordinária aparece nesse momento e chega àquilo que é hoje? Olha, entretanto, nós saímos em 2020 do lar e tivemos 3 anos associado a uma empresa de tecnologia, e foi maravilhoso, aprendemos imenso, que era a Sirius Life, em que nós somos gestores de uma comunidade de mais de 300 instituições. Depois também saímos daí para começar então o nosso projeto e aparece a Extraordinária. A Extraordinária é o primeiro projeto em que nós somos totalmente responsáveis, e isso era uma coisa que nos metia muito medo. Sempre nos meteu medo a parte financeira, ou seja, eu nunca liguei nenhuma a dinheiro. Aliás, hoje, se não fosse a Sónia, é a minha namorada, a mãe dos meus filhos, mulher, eu não sei, eu estou amigado, eu nunca sei bem a lhe chamar, é a Sónia administra grande parte, eu não faço ideia de dinheiro que tenho na conta, por exemplo, na minha conta, sei das contas da Extraordinária, mas na minha tenho muito noção. E sempre tive muito medo, então sempre preferi alguém gerisse essa parte por mim. No entanto, com a Extraordinária foi um projeto que apareceu ali no final de 2013, não, 2023, peço desculpa, 2023, foi criado por mim, pela Sofia, o intuito inicial de vamos criar uma associação para perpetuar o trabalho que fizemos juntos durante muito tempo. Depois, arranjámos uma sede e criámos um propósito, e o propósito era criar um espaço em Vagos, eu sou de Vagos, e nós tivemos, Bruno, propostas para fazer esta sede em outros municípios em que até nos davam edifícios novos, ou seja, nós tínhamos outros municípios que nos diziam, venham para e fazer isso, nós damos emprego a vocês, aos vossos maridos, às mulheres, e damos um edifício novo para vocês fazerem isso cá. E nós escolhemos fazer em Vagos, porque tal e qual em 2009 saí de Oliveira do Hospital com saudades da minha casa, também eu queria muito fazer isto em Vagos e acho que faz todo sentido fazer em Vagos. E criámos a Associação Extraordinária, escolhemos a sede, reconstruímos a antiga escola primária, era uma escola com 60 anos, e reconstruímos com o nosso investimento, e sim, meteu muito medo. A gente acreditou nesta ideia, mas nós nunca tivemos muitas dúvidas. Tivemos algumas, e eu até confesso que a minha mãe, os meus pais me emprestaram dinheiro para fazer as obras.
E a minha mãe diz, quando tu nos pediste o dinheiro e nos trouxeste aqui, essa merda estava toda feita no 8. E tu disseste, e ela diz, eu tinha muito medo, mas passado um ano, nós chegámos temos atividades diárias, todas grátis, ou seja, aí ninguém paga nada, nem o café eles tomam, nem a água, nem os sumos, o lanche, nada, e ninguém paga nada, e temos atividades para mais de 100 pessoas, há um ano, e temos todas as nossas dívidas pagas ao final do ano, e isso é a prova de que este trabalho era necessário. E mostra que o trabalho foi bem feito, não é? Acima de tudo isso, e que a ideia estava certa. Eu acredito que quando nós temos assim uma ideia e depois tu consegues concretizá-la, que deve-te dar um gostinho especial. Hoje eu sei o orgulho com que tu falas da Extragenária, é o teu bebé, apesar de tu seres pai e estar outro caminho, a Extragenária acredito que tenha um lugar muito, muito especial na tua vida, não é? É o meu propósito. Eu acho que todos nós temos propósitos. Há 20 anos que o meu propósito passou, 20 anos, mais 15, mais ou menos, há 15 anos o meu propósito passou a ser este. E hoje em dia, este projeto estar bem, ou seja, este primeiro ano, amanhã, como eu estava a dizer em off, vamos ter a Assembleia da Associação, vamos aprovar as contas, vamos analisar este primeiro ano e perspectivar o futuro. Isto é igual ter uma empresa, há muita instabilidade, este ano e o próximo à partida estão feitos, mas é preciso já pensar em 2026 como é que será essa condicionante, por exemplo, até em termos políticos, agora o governo, mais um atraso em algumas decisões que nós estamos pendentes e as pessoas não imaginam o impacto que isto tem. Por exemplo, nós temos projetos que estão para avaliação, passam automaticamente a estarem logo ali no patamar de ausência, ou seja, podem pôr em causa a sustentabilidade financeira de associações como a nossa, mas tem sido muito bom, acima de tudo, pela maneira uma sociedade e local tem reconhecido o nosso trabalho. E reconhecido não é as pessoas que dizem bem de nós, é as pessoas que aqui vêm todos os dias. Esse é o feedback que interessa. E depois tem sido maravilhoso termos outros municípios que querem replicar o nosso trabalho aí, e aí eu ganho dinheiro. Ou seja, as pessoas devem estar a perguntar como é que eu ganho dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro. Isso era o que eu te ia perguntar a seguir. Tu estás-me a dizer que tens atividades quase diárias para 100 pessoas e depois estás a dizer que é tudo grátis. E eu ia-te perguntar essa parte mais chata, que a malta que está a ver também gosta de saber, que é como é que as contas fecham ao fim do mês. É isso. E o orçamento da Extragenária para o ano que vem são quase 100 mil euros. Ou seja, precisamos de 100 mil euros para continuar a produzir isto. E então, como é que nós ganhamos dinheiro? Ganhamos dinheiro por cima de tudo, com os protocolos que vamos ter com outros municípios e também com o nosso. Vagos acolheu muito bem o nosso projeto, fez um protocolo connosco que nos leva a estar de forma mensal com todas as nossas IPSS. Esta semana vamos ter 6 IPSS no nosso concelho. Tivemos hoje em Santo André, amanhã vamos receber Alvão. Amanhã vamos receber Alvão e o de Louva, e estamos com atividades mensais para a comunidade, workshops, espetáculos. Por exemplo, olha, vamos lançar amanhã um workshop sobre a dor, ou seja, um hospital da Universidade Hospital de Aveiro, um workshop sobre dor, sobre sexualidade, temas comuns. Vamos ter, para a semana, vamos ter um workshop super importante que é para envelhecer bem, que é, vamos ter o Flávio a fazer um workshop de cocktails. Ou seja, vamos ter ali na Casa Gandaresa, vamos ter o Flávio ensinar-nos a fazer os melhores cocktails para quando envelhecer a maceca a gente bebe um cocktail e a coisa fica mais fácil. Melhor. Tens várias atividades aí que eu gostava de tocar, mas antes
antes de irmos lá, eu gostava de perceber aqui estas dificuldades que é de repente um projeto como este. Tivemos aqui a parte das contas, tens a parte da gestão do dia-a-dia, as atividades que tu tens que ajudar para preencher, a angariação de pessoas, acredito que talvez até seja mais fácil, porque infelizmente as pessoas hoje em dia não têm assim tanta oferta como se calhar era preciso, e vocês se calhar às vezes até têm a dificuldade em multiplicar-se para chegar a todos os sítios que vos pedem. Qual é que é o maior desafio de ter uma associação como a Extragenária? É as pessoas, é as contas, é os recursos humanos? Tu como uma das cabeças, onde é que tu sentes a maior dificuldade nesta associação? É sem dúvida a sustentabilidade financeira dela tudo, ou seja, qualquer projeto em si, qualquer projeto, é a sustentabilidade financeira o maior desafio. Não há nenhum projeto no nosso país que diga assim: não, eu dinheiro tenho, não tenho é... Não há dinheiro, está tudo bem. O resto resolve-se. Sim, agora, nós sem dinheiro, nós primeiro quisemos sem dinheiro oferecer um serviço à comunidade. Antes de pedir dinheiro a alguém, nós primeiro dissemos aquilo que nos propunhamos fazer. Criámos um pool, criámos uma necessidade, e com quem é que nós trabalhamos? Nós não somos concorrência para IPSS. Nós trabalhamos com aquelas pessoas que são novas demais para se integrar numa resposta social típica, como um centro de dia, ou seja, os nossos pais, os meus, não se enquadram ainda um centro de dia normal. Nós trabalhamos com pessoas que têm 65 e 85 anos. Todas elas estão ativas ainda, todas elas têm a sua vidinha, e o grande fator de adesão às nossas atividades é o fato de ser grátis, mas é o fato de ser livre. Que é, nós dizemos sempre: vocês vêm se quiserem, se não quiserem não vêm. E isto, pensa tu, um dia tens uma reforma, estás na reforma e pensas: eu até gostava de ir lá fazer um workshop de cocktails, mas eu depois se for lá uma vez tenho que ir lá todos os dias. Então essa liberdade, eu acho que é tutela a maior parte das nossas atividades. Nós nunca tinha pensado nisso, mas olha que é uma perspectiva do caralho. Efetivamente, depois aquela obrigação de ter que ir às vezes afasta as pessoas, e tirar-lhes esse peso de cima é uma perspectiva muito, muito interessante. Tu já tinhas isso de algum lado, ou foi uma coisa que vos surgiu? Não, já vem do terreno. Nós trabalhamos no país inteiro, e por exemplo a nossa estagiária agora, a Carolina, tem sido uma mais-valia incrível. Eu adoro. Ela não deve estar a ver isto, mas se tiver, Carolina, tu és a maior. Ela fez aqui um estudo nacional de intervenções comunitárias, e ela percebeu que ou seja, esta franja da população é cada vez maior. Muitas delas não têm qualquer tipo de resposta. Imagina, a minha mãe ou há pessoas que andam e são mais ativas que eu fisicamente, mas não têm nada que as faça socializar, a não ser este tipo de respostas comunitárias, que as fazem através de coisas interessantes, ou não, ou coisas mais chatas, mas e as obriga a socializar. Sabem a maior causa de morte das pessoas mais velhas do nosso país, sabes qual é? Não faço ideia. É solidão. É a maior taxa de morte, ou seja, a solidão é hoje provoca mais morte das pessoas mais velhas. E então o propósito é simples, é combater este isolamento, é provocar experiências que levem as pessoas a encontrarem-se, e o nosso espaço, que os cocktails sejam apenas uma desculpa para duas ou três pessoas comecem a ser amigos, e de repente já nem se encontram aqui. E acontece aí muitas vezes, pessoas se conheceram aí e de repente já não em casa mas as outras, e já não estão sozinhas. Isso é o nosso propósito maior. Dá-lhes outra independência. É espetacular, é espetacular. E para além disso, ouvir-te a falar com a paixão que tu tens pelo projeto é muito interessante, pá. Nota-se mesmo a força que tu metes nisso, e o quanto tu gostas. Outra questão, apesar de estares aqui centrado em Vagos, isto já tomou dimensões. Estávamos agora há bocado a falar de Vila do Conde. Por onde é que anda a Extragenária? Já é um projeto que estás a tentar esticar para o país inteiro? Epá, a Vila do Conde já é um esticão.
Sim, estamos lá de forma mensal. Na segunda-feira estamos lá, às 2 horas. E ainda bem. Sexta estamos em Gaia. Na Câmara de Gaia, numa conferência. Também é essa uma base da nossa sustentabilidade. A nossa participação em conferências também é uma fatia interessante da nossa sustentabilidade financeira. Mas nós já estivemos nas ilhas. Já estivemos este ano já em Lisboa. Nós temos serviços-chave na mão, entende? Ou seja, nós olhamos sobretudo para municípios e temos projetos que podem. Eu reúno com as pessoas e diz: olha, vocês querem fazer o antes de morrer que era aqui, ok? Ele custa X e preciso disto e disto, vocês querem comprar? Sim, bom, e nós vamos lá e desenvolvemos. Depois também temos aí parcerias incríveis com empresas locais. Por exemplo, a Michelin é um grande parceiro nosso. A Michelin também está no mercado social e utiliza-nos a nós. Nós damos muita formação em PSS. Basicamente a formação são workshops é dizer e lá na Gafanha de Carmo era espetacular. Era e pode acontecer no vosso lado. É só pode acontecer e a gente estamos aí para vos explicar como. Ângelos e Sofias há muitos neste país, mesmo muitos. Tem a haver pessoas que acreditem também no trabalho deles, como a nossa direção na altura acreditou no nosso. Porque há muita gente boa. Preciso também as nossas instituições perceberem a importância que há em mudar este paradigma. Neste momento está a haver imenso barulho aí por cima. Não, está perfeito, estamos a ouvir limpinho, está com a mesma coisa. Eu estou assustado, é porque... Pode cair em cima de repente. Deve andar aí alguma coisa... Não, mas em termos de som, que é a parte que me interessa, se isto cair, mas eu te continuar a ouvir bem, do meu lado está tudo ok. Mas eu continuo fanhoso. Pois, mas isso acho que o microfone também não resolve. Lamento. Não sei se a inteligência artificial. Olha, em breve, se calhar, pelo menos para as calls, tu vais conseguir resolver isso na internet. Podes conseguir. Uma pergunta que é ninguém se lembra de mim. Pois, mas é uma decisão tua. Tu podes optar por usar ou não é? Se tu quiseres manter esse teu ponto único, podes manter. Aquela pergunta mais ideológica que é: vamos esquecer o dinheiro? Vamos pensar no projeto ideal. Onde é que tu gostavas que a Extraordinária chegasse? Qual é que é o teu goal máximo a dizer eu quero e é para isto que eu luto, para que a Extraordinária cresça até chegar aqui? Qual é que é o teu foco? Há é muito simples, que é: eu gostava muito a Extraordinária deixasse ser o anjo. Era um ótimo, ou seja, eu já sinto isso hoje. Por exemplo, a Arlina que nós temos aí, ela já nos representa e a energia, eu hoje não fui a Santo André e a energia eles sentiram foi igual a como se eu tivesse ido. E a minha é esse, eu adorava que a Extraordinária deixasse ser o anjo valente. Era sinal, eu tinha conseguido torná-la única, ou seja, não sei se me estás a fazer entender, ou seja, afinal eu conseguia propagar um projeto para ninguém se lembrar de mim. E continuasse a ter a energia que tem e ser bom, mas associado a outras caras, isso era maravilhoso. Eu até estava a ver isso noutra perspectiva, que é: se tu conseguires passar essa maneira de trabalhar e essa energia, como tu lhe chamas, a outras pessoas, de repente a Extraordinária pode estar em Portugal inteiro. É isso. É isso mesmo. É mesmo isso que eu também queria dizer. E nós podemos estar aí. Temos muitos projetos, temos espetáculos. Nós estamos sempre a reinventar a maneira de chegar às pessoas. Nós não podemos dizer assim: é difícil chegar aos velhitos, eles não querem fazer nada. Ok, vamos inventar um workshop de cocktail, vamos fazer um espetáculo, temos que nos reinventar. E essa reinvenção essa reinvenção nos faz lá chegar ou não. E nós todos os dias inventamos projetos novos para tentar chegar às pessoas. Olha, há aqui algumas atividades
que de repente não só nesse âmbito do antes de morrer quero, nem nada, tu de repente tens a malta a fazer workshops de cocktails, de repente tens a malta a fazer aulas de surf, de repente tens a malta a fazer uma data de coisas que nós nunca associaríamos à terceira idade. Como é que surgem estas ideias? Como é que as pessoas aceitam estas ideias? Qual foi assim, a ideia mais maluca que tu levaste? Como é que tu meteste a malta a ter uma aula de surf no mar? Não tinhas pessoal com medo do mar? Eu olho pelos meus avós, ai Jesus, o mar, não vais lá para dentro? Como é que tu de repente os metes a eles com um fato de surf e numa prancha? Olha, o propósito, mas já eu sou muito ligado ao mar e ao surf, mas o propósito é muito simples, é provocar. É, quando nós expomos as pessoas a coisas que nem elas acreditam bem, nós estamos a tirá-las da sua zona de conforto, estamos a provocá-las. E essa provocação, por exemplo, a primeira aula foi com um grupo de idosos dos Açores, que nós trouxemos aí, e elas não pagaram nada, mas graças à internet, elas tiveram experiências incríveis, e quando eu lhes disse que vinham surfar, elas não estavam a acreditar muito bem, mas depois elas começaram a aceitar a ideia e depois foi incrível. É um surf muito adaptado. Entretanto, já levei lá os nossos aí e foi incrível. É feito com condições de muita segurança e só o simples facto, por exemplo, nós tivemos lá uma pessoa que foi surfar connosco, não entrava no mar há muitos anos. E ela entrou connosco, sentiu-se segura, porque íamos 3 ou 4 instrutores de volta dela, e ela meteu-se em pé em cima da prancha, e quase sem saber andar nem nadar, lá surfou muito, muito melhor do que muitos alunos de surf que eu já tenho. E as experiências diferentes provocam-nos coisas diferentes, todos nós, né? Tu, se calhar, olha, foi a coisa mais louca que tu já fizeste. Epá, estás a falar com o gajo errado, porque eu sou um gajo muito contido. Eu sou muito medroso em tudo, pá. Eu sou muito contido. Pá, acho que alguns dos maiores sustos que eu tive também foi quando fui surfar e meti-me no mar em vias que se calhar não me devia, se calhar não era para mim. Se calhar era para a malta que ia comigo, se calhar era para quem sabia um pouco mais do que eu, mas acho que é capaz de ter sido assim. Eu sou um gajo muito acertinho, pá. Não sou um bom exemplo para isso. Mas, por exemplo, olha, tu, na última entrevista, entrevistaste o Move Mind, né? E tipo, isto também dá ali um friozinho. Eu sei, és amigo dele, mas género, é um grande gajo, ou seja, dá-te uma... Ainda hoje, mesmo a falar com ele, às vezes um gajo vai um bocado a medo. Mas sim, felizmente já tenho alguma à vontade. E essas sensações provocam coisas novas. Sim. Provocar coisas novas é o que nós queremos às pessoas. E as atividades que normais são mais difíceis de provocar emoções novas, né? Então são essas diferentes que fazem. Isso liga muito com o que tu disseste no início, que é eu ser animador social para as pessoas mais velhas, o reconhecimento é sempre muito maior. Da mesma maneira que estas experiências que tu lhe proporcionas também, para nós já tem esse impacto de ir fazer uma coisa nova, causa-nos aquele frisinho na barriga e dá-nos esse ânimo. Então imagino-me para essas pessoas que já não estão a contar com esse tipo de experiência. É uma perspectiva engraçada. Agora a parte mais chata, tu alguma vez tiveste algum susto desse em alguma dessas atividades? Já. Olha, e aqui na Extraordinária estávamos na caiaque, na ria, e onde 2 pessoas virou, e eu tive a regressar aos tempos em Arma do Salvador, ou seja, tinha 2 pessoas com um mais 100 quilos e outra uns 70, eu tive de trazer e mantê-las calmas, numa situação claramente aflitiva, mas estávamos todos de segurança, mas só as pessoas mais velhas, quando caem de segurança, o pânico, ou seja, qualquer pessoa quando se sente em perigo entra em ardia, a ventilação impera, ou seja, então tive manter calmas e tirá-las da água. Foi uma situação muito
Ou seja, no fundo correu tudo bem porque tínhamos a regra de segurança todas. Mas elas e eu tivemos um susto grande na mesma. E elas riam-se porque elas nunca perceberam bem o perigo que tinha passado. E isso de alguma maneira assusta, não me parece, mas isso de alguma maneira assusta-te ou faz-te pensar duas vezes antes de os meteres numa atividade destas? Faz-me querer pensar parar? em organizar tudo muito bem. Muito bem, boa. Organizar tudo muito bem, ou seja, disse logo naquele dia tínhamos de ter pelo menos mais 2 pessoas como eu na água sempre. Ou seja, mesmo ledes, tudo, ou seja, as pessoas não podiam estar em terra. As pessoas ali tinham de estar exatamente na água. O perímetro, nós não podemos estar tão afastados de terra e tem que estar uma pessoa prontamente na água, muito perto de nós. Pronto, e aprendemos. E esse é um erro que nunca mais vai acontecer. Não me faz querer parar, faz-me querer organizar tudo muito bem. Boa. Olha, eu tenho-te a dizer uma coisa, vou partilhar contigo. Tinha preparado a entrevista e fui à primeira pergunta. Não olhei mais para isto e acabei. Isto foi para um caminho que não tinha nada a ver. Estamos a chegar à nossa horinha e meia. Não vamos falar de política. Não, tu não estás cá para falar de política. Tenho todo o gosto de falar de política contigo quando tu quiseres. Hoje o dia não é para isso. Vamos falar do nosso conselho e tudo. Não arranjes problemas aqui, que já tenho os outros dias da política que arranjam problemas que cheguem. Olha, para terminar, tenho um pequeno jogo para ti, que são mitos ou verdades sobre o envelhecimento. E ninguém melhor que tu para nos dar aqui um lamiré sobre aquelas verdades ou aquelas coisas que normalmente se dizem sobre as pessoas e sobre a geração mais velha. Mas isso é mentira. Ou seja... Qual das partes? Não, dizer-se ninguém melhor do que eu é mentira. É aquela coisa de... Eu, para responder a isso bem, eu tinha que ser velho. Ou seja, eu tenho que... Vou reformular. Dos meus convidados que alguma vez eu tive no podcast, acho que ninguém me vai responder a isto melhor do que tu. Olha, e eu basicamente quero que tu digas se é um mito, se é verdade, e desenvolvas um bocadinho. Está bem. Depois de uma certa idade já não se aprende nada de novo. Isso acho que é claramente falso. Tivemos aí, ao longo da nossa história, tivemos aí pessoas que nos têm aprendido e nos têm ensinado muito sobre isso. Isso é uma ideia muito parva. É? Boa. Que é aquela história do... Isso é uma merda mesmo. Vem muito daquele ditado português do burro velho não aprende línguas, estás a ver? Mas há muito este medo, que as pessoas muitas vezes não estão predispostas a aprender. Talvez se calhar a maneira com que se ensina é que não é a mais correta e as pessoas não aprendem. Claramente. Não é por não querer aprender, é por não lhes ser ensinado da maneira correta. Achas? Sim. Nós ensinamos muitas coisas sem o propósito de ensinar. Para já, ensinar alguma coisa a alguém já é pretencioso. Mas, por exemplo, quando nós levamos, olha, a experiência do mar, ensinamos muito. No mar, ensinamos que o mar é uma coisa acessível, ensinamos que é possível termos experiências novas, ensinamos muita coisa sem o propósito de ensinar. Ou seja, o dia a dia ensinamos muita coisa. Ana, diz, continua. Esta aqui vais-me dizer claramente que é mito, que é os idosos não gostam de tecnologia. Olha, vou ser sincero, quando eu fiz o projeto de escola de influencers, fiz tudo assim com muita paixão e no terreno eu tenho sentido muitos deles não querem saber. Sério? E não tenho que respeitar isso. Ou seja, imagina, em Vila de Conde, por exemplo, eu fui para lá ao início e eles não queremos saber. Alguns deles não têm telefone e nem sequer querem ter. Porque também vive-se aí muito medo, fala-se muito sobre os perigos da internet, lhes coloca muito medo, então eles não querem ter tecnologia na mão porque têm medo de não saber controlar. Eu percebo, o telemóvel do meu pai está sempre a fazer coisas sozinho. Eu não fiz nada, o que é que aconteceu aqui? E depois são sempre coisas que ele faz sem querer. Mas olha, mas ele atende-me sempre. Quando é para marcar o arroz. então sentes que aqui há algum fundo de verdade? Não tanto pela tecnologia em si, mas porque tem algum receio, as pessoas mais velhas tendem a ter algum afastamento da tecnologia? Olha, é daquelas lições que a gente tem.
É um mito que, através da minha experiência já com este projeto, eu tendo a perceber que há mesmo gente que não quer mesmo respeitar isso, ou seja, mas há pessoas, e nem é medo, há pessoas que dizem, eu não quero saber nada disso. Eu estou bem assim. E são mais essas pessoas aquelas que eu pensava. Pá. E consigo perceber. Lá no fundo consigo perceber um bocadinho. Ele assusta também. Claro, claro, é um mundo novo, não é? Se às vezes para nós hoje em dia mesmo a velocidade a que as coisas evoluem é tão grande que às vezes para nós até ficamos, isto já é possível com a internet, isto já é possível com o telemóvel. Imagine para essas pessoas que a velocidade, a vida era vivida a uma velocidade diferente. Envelhecer significa perder a independência. Opa, olha, infelizmente essa afirmação pode ser isto é um dos maiores medos que as pessoas têm do envelhecimento. Agora, envelhecer bem é sermos autónomos, mas opa, isto obviamente o mais bonito é dizer isso é mentira, mas nós sabemos que ao ponto em que nós estamos de evolução científica e de saúde, nós sabemos que provavelmente nós vamos morrer numa altura da vida em que vamos ser dependentes, e grande parte das pessoas eu tenho conhecido, o desejo delas é morrer antes de perder esta autonomia. Aquela história do se for para estar numa cama entrebadinha eu prefiro morrer. É isso. Atividade física não faz diferença depois dos 60 anos. Mito. Como é que a malta aí recebe as aulas de ginástica que tu vais tendo? Todas as atividades são promotoras de saúde, são aquelas que têm a maior adesão. Todas. E é bem recebido a malta? Muito bem. É só verem os nossos vídeos e temos sempre 40 pessoas aqui nas aulas de ginástica. Opa. É maravilhoso. Depois da reforma, a vida desacelera. Daquilo que a gente faça com ela. Pois, na maior parte das pessoas acelera. Mas, por exemplo, olha, a reforma a minha mãe fez muito bem. A minha mãe é uma pessoa, teve sempre um papel social ativo, era operária fabril e tal, e na reforma de repente ganhou tempo. Meteu-se em muitos projetos, faz piscina, já viajou imenso com pessoas, já foi visitar, sei lá, viaja imenso e tem oportunidades e usufrui das oportunidades que a sociedade lhe dá, e tem sido, para ela não tem sido nada tranquilo. Boa, boa. Ângelo, tenho só a agradecer, foi um espetáculo ter-te aqui. Entramos na pergunta final que todos fazemos a todos os convidados, que é um bocadinho também padrão numa data de programas, que é, nós aqui temos as duas vertentes, temos a recomendação e a desrecomendação, em que queremos que tu deixes para a malta que nos está a ver. Tivemos aqui um pico de 50 pessoas online a ver-nos até agora, que é um livro, um filme ou série e uma música. Neste caso, a recomendação, coisas, o que é que anda aí no Spotify do Ângelo? Olha, um livro eu recomendo o nosso. Antes de morrer quero. Podem vir aí, eu empresto, não precisam comprar, eu empresto. Uma série, eu ainda estou muito abalado, eu acabei de ver o Adolescente. Comecei hoje, pá. Comecei hoje. Eu sou pai e estou a passar uma altura e meio difícil por estou sempre a pensar se sou um bom pai ou mau pai, e às vezes acho que sou um mau pai, e então vi essa série. Mau pai no sentido de meu filho está a passar uma altura dos 3 anos e meio, que era mãe para tudo, e então assim sou rejeitado todos os dias emocionalmente pelo meu filho. Isso provoca em mim coisas que depois ando o dia todo triste, depois ele rejeita, depois eu ralho com ele, e então vi essa série. Dá ter tido um impacto maior, né? De veres a série numa altura em que estás a passar por isso, tem outro impacto até. Sim, eu já fui a terapia e tudo. Essa série
facto, e até pela internet onde nós estamos, tem um papel fundamental. Eu não vou fazer spoiler, mas é de longe a série mais impactante que eu já vi. A música é a música da minha vida, Nessun Dorma, a versão do Pavarotti, eu adoro. É o Nessun Dorma, adoro. Aí comecei a gostar dela no filme Mar Adentro. Eu ia sugerir o filme. Não sei se pediste um filme. Pedi-te o filme ou série, tu escolheste a adolescência, mas pelo Mar Adentro já vi que se fosse o filme era esse. O Mar Adentro é um filme que fala sobre liberdade de alguém que está preso numa cama. É um filme sobre uma história real, muito bem interpretado pelo António Bardem, e fala sobre a luta de alguém que está acamado de morrer em Espanha. Certo. Cuidado que é um tema sensível aqui na Twitch e a Twitch não gosta muito que fale. É um dos termos proibidos aqui da Twitch. Okay. E nós não podemos tocar para aí, que eles são um bocado chatos aqui com isso. Está bem. Mas pronto, é sobre isso e é maravilhoso, é sobretudo sobre liberdade. Liberdade de escolhermos aquilo que nós queremos. Pronto, e depois era mais. E agora, tiro-te o tapete e peço-te exatamente o contrário, que é o que é que tu não consegues ouvir, uma série ou um filme que tu não tenhas gostado e um livro. Em vez de ser recomendações, nós aqui chamamos-lhe as desrecomendações, que é exatamente o oposto. Olha, música tudo é fã brasileiro e irrita-me. Por acaso tem sido algo que tem sido aqui repetido. É fixe. Irrita-me, sobretudo por aquilo que tem feito à sociedade. Ou seja, custa muito ver ir a uma escola. E as letras, não é? As letras, às vezes, miúdos de 10 anos a cantar letras que se calhar nem eles têm bem noção do que é que estão a dizer. É isso. E o livro. Olha, era coisa o André Ventura tenha escrito. É merda, pode até ser um rascunho dele das compras. Esse livro é uma merda, não leiam. Ok. Série ou filme? Não, a música já disseste o funk. Filme é chato. Eu vejo logo, eu ao início começo a ver um filme, não gosto, já não vejo mais. Qual é que foi aí a última brincadeira que tu paraste de ver, arrancaste e paraste? Eu vi um filme que o final foi horrível, mas agora não me lembro o nome. Mas tipo, então, vou assim, tipo, não me lembro. Mas olha, vi um filme, não me lembro o nome. Pronto. Olha, peço desculpa. Sem stress. Ângelo, foi uma hora e 40 de conversa aqui espetacular. Tenho que agradecer muito. Finalmente conseguimos trazer isto, apesar de... Eu gosto quando as coisas são assim, sabes? Eu gosto de ter o rascunho, que é aquela muleta que está ali, que eu espero nunca usar. Ela está aqui de lado, se houver aqui algum silêncio ou alguma coisa, eu recorro. Se eu não lhe recorrer, é sinal que isto correu muito bem e eu acho que hoje foi um desses casos. A stream não vai acabar aqui, nós ainda temos aí umas brincadeiras para ir fazer a seguir, vou-te deixar ir. Mas há aqui uma pergunta, meu. Posso responder? Do Brian, podes responder. Cheguei atrasado e não sei se já foi respondido, mas houve algum projeto que estiveram super entusiasmados para fazer e não conseguiram, e por que motivo? Eu vou ser muito sincero, foi esta entrevista, o Bruno, está marcada há um ano, e eu mandava mensagem a dizer, então e aquilo? E ele, bota, vamos ver isso. Opa. E aconteceu hoje. Olha, hoje eu estou muito contente. Sabes de que é a culpa? É deste menino que está aqui a fotografia. Que este quadradinho aqui era onde aparece o Nuno e onde o meu parceiro de podcast aparece. Como ele me tem falhado, principalmente desde que foi papai, e percebe-se, a disponibilidade é outra e as vidas são outras, principalmente porque a hora disto também acontece assim mais tarde. Ele não está cá, mas eu tenho aqui a fotografia dele sempre. Eu deixo aqui sempre a fotografia dele. Mas eu não estou a ver a fotografia, por acaso. Aqui, se tu vires depois, é um burro. Tenho aqui um burro. Estou a ver aí. Pronto, esse burro é a representação do meu co-host Nuno. Olha, o Nuno já fez muitas reportagens sobre nós e ele escreve muito bem. Ou seja, ao longo desses anos todos o Nuno já escreveu muitas vezes e ele escreve muito bem. Grande abraço para ele.
Pronto, e ele agora está nesta demanda. Vou viajar com o Nuno em maio. Eu nunca viajei com amigos, vai ser a primeira experiência. E vamos fazer uma brincadeira, vamos os dois à Polónia tentar ir visitar o campo de Auschwitz. Adorava. Vai ser assim uma aventura a dois que vamos fazer. Ao final, olha, é outra daquelas que anda anos a ser falado e é marcar isso. E pá, quando der tempo, vamos. E pelos vistos, ao final de uma data de anos de amizade, este ano vai acontecer. Olha, espera, há uma última desafio. Diz-me. Amanhã vamos ao arroz, não? Epá, tenho aulas, amanhã é o que me safa, é que eu tenho aulas. A quinta-feira para mim, eu tento fugir do café, porque tu has de ter um bocado de noção, mas a malta que está a ver não tem. O café serve à volta de 30 refeições diárias ao almoço. É um cafezinho pequenino de aldeia, é o que é. E muitas vezes, à quinta-feira, chegamos quase às 200 refeições. São 100 e muitas refeições. É surreal. E o mais incrível, as pessoas perceberem, eu se quiser ir amanhã, eu tenho que estar lá às 12 horas certas. Não é ao meio-dia e entre o meio-dia e 1, não. Se não se fizermos ao meio-dia e 5, já não temos mesa. E a comida, nós sentamos e a comida é servida ao meio-dia e 5, meio-dia e 10. É porque aquilo, principalmente à quinta-feira, há quintas-feiras que o meu pai tem que fazer 4 turnos entre o meio-dia e as 3 da tarde. E o pessoal vai saindo e levantando e entra ao próximo, estás a ver? Mas vão à primeira rodada. A primeira rodada é a melhor de todas. Não vou dizer que sim, que não, são todas boas. Não me vou comprometer, não vou arranjar problemas com o meu pai. Ângelo, obrigado, pá, obrigado de coração. Muito bom trabalho, muito obrigado pelo trabalho que tu tens prestado à comunidade aqui de Vagos e agora com este projeto para o país inteiro e para o mundo. Vamos-nos vendo, vamos-nos encontrando por aí, porque Vagos é um cantinho. Obrigado por teres aceito o desafio e até uma próxima. Até já. Tchau. E deixámos assim de ter o nosso Ângelo. Está feita aqui a entrevista. Maltinha do YouTube e das plataformas de podcast. E está para vocês. Hoje é quarta-feira. Assim como de costume, domingo tem o episódio completo no YouTube e nas plataformas todas de podcast. Segunda, quarta e sexta vão sair pequenos cortes e pequenos trechos desta entrevista ao Ângelo. Sei que é um assunto um bocado diferente daquilo que nós costumamos tratar, mas o trabalho do Ângelo é um trabalho pelo qual eu tenho muita admiração há muitos anos e ele tem razão. Isto já estava falado há mais de um ano, mas depois o Nuno, entretanto, foi pai e pronto, e a vida mete-se assim e o podcast teve um bocadinho em pausa e agora com esta fase que eu tenho dedicada só a isto, o meu comprometimento é fazer um podcast por semana durante as semanas em que estou dedicado a isto, que vão ser aproximadamente 12. E então temos cumprido, estamos na terceira semana, terceiro convidado, e que convidado, e o próximo convidado já vai ser anunciado a partir da manhã, que também já está tratado. De resto, pessoal do YouTube, vou-me despedir aqui, a stream entretanto vai continuar, por isso fiquem bem, até um próximo vídeo, tchauzinho, fui. Como é que é, rapazolas? Se chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.